mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Te convido a nós estarmos fazendo uma oração ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, nós te glorificamos ao Senhor por tudo que tu tens feito, porque o Senhor é um Deus bom e que cuida de nós. Obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de mais uma vez estar aqui junto dos meus irmãos, das minhas irmãs e aprendermos juntos a tua santa palavra. Estamos aqui para aprender, Senhor, a tua palavra. Nos orienta, Senhor, nos instrua, abençoe cada professor, cada professora da escola bíblica dominical, cada superintendente, cada aluno, Senhor, que o Senhor venha guardando a cada um. Senhor, abençoa esta aula. Senhor, nós sabemos que tu és o único mestre e mestre por excelência. Nos conduz, ó Deus, nos direciona, ó Pai, para que possamos entender a tua palavra. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Irmã Luciene Neto, sou aqui da cidade de Juiz de Fora, sou da Igreja Assembleia de Deus em Linhares, pastoreada pelo pastor Josué Januário Faria. E estou aqui para aprender junto de você a mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Como você, certamente, eu amo a escola bíblica dominical. E desde quando tive o encontro com Cristo, estou envolvida na escola bíblica dominical. Então, para você, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a você se inscrever em nosso canal, para a glória de Deus. Algumas pessoas já estão vindo conosco se inscrevendo. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Peço você também que deixe aí o seu like, ative o sininho, para que todas as vezes que os nossos vídeos estiver chegando, você seja avisado para poder estar assistindo. Enfim, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao nosso Deus. Bora lá? Gente, já estamos na lição por número 9. Louvado seja Deus por isso. E qual é o tema da nossa lição? A igreja e o sustento missionário. Texto áureo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Verdade prática. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Nossa leitura bíblica em classe está também na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo do 10 ao 20. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tínhamos lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e também a ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado.
como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, e o nosso Deus e Pai seja dado glória para todos sempre. Amém. Irmãos e irmãs, vamos para a nossa lição. Que leitura majestosa. Nós vamos aqui ver nossa lição vai estar em 3 tópicos. E os objetivos da nossa lição é explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário. 2. Elencar os princípios básicos do sustento missionário. 3. Conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro na obra missionária. Tendo assim, essa lição nós vamos estudar de uma maneira bem específica a respeito da igreja com sustento missionário. A palavra-chave é a palavra sustento. Nós vemos que a igreja ela tem um grande compromisso, uma responsabilidade em estar enviando, não somente enviando. Nós passamos pela lição 7, que falou sobre orar, sobre contribuir e sobre ir. Na lição 8, fazedores de tendas, missionários, fazedores de tenda, falamos ali um pouco de Paulo exercendo o seu ofício de se fazer tendas e ali não usando do benefício único de ser ali sustentado pelas igrejas que ali onde ele chegava em territórios para fundá-la. Nós aprendemos na lição 8 sobre que muitas das vezes as profissões, elas vão ser uma porta de entrada para a obra missionária. E hoje, a proposta de hoje, nós vamos observar que vai falar sobre o sustento da igreja na responsabilidade de sustentar financeiramente os missionários. Nós vamos iniciar no tópico 1, em seu subtópico, que vai falar da Paulo e a igreja de Filipos. A leitura bíblica em classe, nós vimos que, e tanto o texto áureo, todos dois estão baseados na carta de Paulo aos Filipenses. Então, nós vamos aqui falar um pouco acerca dessa carta, acerca dessa cidade, que é a cidade de Filipos. Nós vamos ver que essa cidade ela fica 16 quilômetros do mar Egeu. O nome é uma homenagem a Filipe II, que era o rei da Macedônia. Este mesmo foi pai de Alexandre o Grande, aonde ele estabeleceu e reedificou essa cidade. Ele embelezou esta cidade. Nós vamos ver que Filipos, a cidade de Filipos, ela era capital da Macedônia. Ela ficava sitiada na importante estrada entre Roma e a Ásia. Quando nós vamos observar, quando a igreja aos Filipenses, quando Paulo fundou esta igreja, nós vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, do capítulo 6 ao 12 e do 12 também ao 40, nós vamos ver o apóstolo Paulo tendo a sua segunda viagem missionária. E na sua segunda viagem missionária, ele estava em sua agenda pensando aí para todo o território da Ásia. A segunda viagem missionária de Paulo, ele já estava com um trajeto organizado, e esse trajeto seria a região da Ásia. Só que nós vamos ver
o próprio Espírito Santo, ele impedindo de Paulo ir até a Ásia. Por 2 vezes, o Espírito Santo, ele impede de Paulo seguir até a Ásia. O apóstolo Paulo, percorrendo a Frígia, que é região da Galácia, nós vamos ver que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus. Após isso, ele vai para Mísia e ali eles chegam também em Betínia. E mais uma vez, o Espírito Santo os impedem de pregar e anunciar a palavra de Deus. Quando Paulo passa então pela Mísia, eles descem e passam por Troade. Dentro de Troade, à noite, Paulo tem uma visão com um homem da Macedônia, ou algumas traduções, com o varão da Macedônia. E este varão, ele está dizendo assim: ajuda-nos. Então, a partir dali, ele entende que a direção que ele vai tomar não é a direção para a Ásia, mas sim pela região da Macedônia, pela região da Europa. Nós vamos ver que depois dessa visão, o apóstolo Paulo, ele sai de Troade e vai a caminho da Samotrácia. Depois ele passa por Neápolis e de lá ele chega até uma cidade, que é a primeira capital da Macedônia, que é a cidade de Filipos, capital, distrito e também que é a cidade, uma colônia, que é a cidade de Filipos. E quando ele chega a essa cidade, já falamos em outras vezes que ele vai procurar um lugar de oração, e ele vai para fora dos portões da cidade, aonde ele encontra uma mulher. O nome dessa mulher é Lídia, e Lídia é aquela mulher que está atenta ao que Paulo está pregando, a novidade que ele está trazendo, e Lídia abre o seu coração, aonde ela leva esses homens, os irmãos, para casa. Ali a palavra é pregada e toda a família dela aceita Jesus. Alguns vão dizer que a igreja em Filipos, ela se inicia justamente dentro da casa de Lídia. Nós sabemos que antigamente, até o 3º século da igreja, nós vamos ver que não se havia ali templos, que ali muitos dos cultos eram em praças ou em casas, que eles ali faziam, né? Que eles atribuíam culto ao Senhor. Então entendemos que a igreja em Filipos, ela iniciou, Paulo pregou, Lídia abriu seu coração e a igreja ali iniciou ali, vindo dentro da casa de Lídia, a família dela é ganhada e ali nós vamos ver que é fundada uma igreja ali. Nós vamos ver do carcereiro, da jovem que ela foi liberta, enfim, mas as primeiras narrativas nos falam que de Lídia, e ali a casa dela aceitando o Senhor, e ali o evangelho, ele sendo apregoado naquele lugar. Então nós entendemos da cidade de Filipos, nós falamos um pouquinho de como foi ali fundada essa igreja em Filipos. Agora nós precisamos entender essa carta que Paulo escreve aos filipenses. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos filipenses, que é uma carta maravilhosa, muito linda, muito rica em seus detalhes. O tema desta carta é alegria. Paulo não escreve para chamar a atenção da igreja, Paulo não escreve essa carta para ali estar mostrando à igreja os seus erros. Pelo contrário, Paulo escreve essa carta em sua priori única, porque Paulo ele está grato, alegre
Por quê? Porque aqueles irmãos, sabendo que a carta aos Filipenses é uma carta da primeira prisão de Paulo, aonde ele escreve essa carta, mas uma carta de alguém que está preso, mas alguém que está ali alegre, porque os seus irmãos, porque a igreja não o abandonou. Então, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de gratidão, é uma carta de alegria, é uma carta de alguém que outrora preso, mas que está ali alegre, porque não foi abandonado pelos seus irmãos. E nós vamos observar, no decorrer dessa lição, algumas questões. Eu aconselho aos professores, às professoras, a todos envolvidos na escola dominical, também os alunos, a que façam uma leitura da carta de Paulo aos Filipenses. É muito importante que nós leamos essa carta por completo, porque ali nós vamos entender, ler de uma forma vagarosa, de uma forma tranquila, não é uma carta extensa, são apenas 4 capítulos e 104 versículos. Então, Paulo, ele escreve a esta igreja alegre, grato, maravilhado, porque outrora outras experiências com outras igrejas que no caminho abandonou, ele vai dizer isso, sobre isso no próprio capítulo 4, a partir do versículo 14, você vai ver Paulo ali falando que fora, muitos o abandonaram, mas que de fato os filipenses, aquela igreja, não abandonou o apóstolo Paulo. Então aqui nós estamos falando um pouco desse relacionamento de Paulo com essa igreja, com esses irmãos lá da cidade de Filipos. Por que ele escreve essa carta? Nós sabemos que Paulo era um missionário que vivia pela fé, era um homem que ali se entregava, Porque o segredo de um missionário é aquele que se entrega à obra de Deus, que está todo momento focado em quê? Em servir ao Senhor, em trazer almas para o reino de Deus. Então, aí está o porquê que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta. Ele está alegre, ele está regozijado, ele está feliz, porque não é somente uma vez que os filipenses contribuíram com ele, mas mais de uma vez eles sempre estavam ali. E a gente imagina, os missionários, a alegria desses missionários também, que estão no campo no dia de hoje, na nossa atualidade, toda vez que eles estão ali no campo, passando por várias situações, e eles veem que a igreja está ali firme, perseverante. A gente vai ver no tópico 3 sobre isso, mas vai ver que a igreja está ali com ele. Embora o missionário não está perto da igreja, mas a igreja está cuidando dele. Quando você cuida de alguém, você demonstra que não esqueceu aquele alguém. Então Paulo estava alegre, o apóstolo Paulo estava totalmente regozijado no Senhor pela vida daqueles irmãos. E uma coisa que vai citar nesse subtópico 1, que vai dizer que Paulo, quem era Paulo? A gente olha para antigamente, o Paulo, antes da sua conversão, antes do encontro com Cristo a caminho de Damasco, já falamos em algumas aulas, mas vou aqui falar um pouquinho sobre Paulo, embora todos nós conhecemos, aquele que era da seita farisaica, que ele foi ali criado aos pés de Gamaliel. Nós vamos ver que ele pertencia, tinha atividade ali dentro do Sinédrio, e nós vamos perceber que ali ele tinha uma vida muito abastada, ele era muito aceito, mas nós vamos ver que depois que ele se converte, ele não teve uma vida financeira abastada. Então, por isso ali, os irmãos alegravam o coração dele, de Filipos, porque eles não o abandonaram. Por isso que Paulo vai citar lá no capítulo 4 da carta aos Filipenses, versículo 12, que ele fala que sabe contentar em toda situação. Paulo teve experiência de um período de abastança, quando ele era ali fariseu,
quando tinha aquela aceitação, ele estava na sua ignorância, então ele tinha uma vida abastada. Mas agora ele tem uma vida de conversão, ele é um homem de Deus, um missionário, alguém que está ali para fazer a obra do Senhor e muitas das vezes passa pela escassez. Ele passa pela escassez, mas em meio à escassez, ele encontra ali a coisa mais linda, que é o comprometimento de uma igreja com um missionário. Pode ter escassez de algumas coisas, mas escassez da igreja se posicionar com a palavra que deu ao missionário não pode faltar. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente. No subtópico 1.2, nós vamos ver o privilégio de participar do sustento missionário. Que privilégio tão gracioso. A igreja em Filipos, ela era uma igreja que ela tinha alegria, não é uma obrigação, algo imposto, mas eles tinham uma alegria de forma voluntária de estar ali sustentando o missionário no campo. O que é o missionário no campo? É alguém que vai chegar num ambiente para lhe levar a palavra do Senhor. Então, cada membro, cada um dos irmãos lá em Filipenses, cada membro atual da igreja atual, nós temos essa alegria de saber que nós estamos auxiliando um missionário no campo, que através dele vai vir muitas vidas para o reino de Deus. Ou seja, estamos investindo em almas para o reino de Deus. Então, quando nós olhamos para um missionário, nós enviamos para o campo, a igreja toma esse compromisso, é porque a igreja entende o verdadeiro sentido do evangelho de Cristo. Por isso que fala, ide por todas as nações. Então, a igreja, ela se mantém ali no templo, mas ela, através da vida daquele missionário, ela está entrando em lugares, em outros lugares, tendo acesso a outros países. Então, cada membro, a igreja do Senhor, ela é vitoriosa, porque ela está enviando um missionário e se responsabilizando por ele, o missionário ou a missionária, no sustento daquele missionário. É como se é de uma forma simples, e eu sempre digo que o professor da escola bíblica dominical, nós sabemos que dentro da classe nós temos todos os alunos, cada um tem uma maturidade. Então, a gente pode fazer algumas abordagens específicas para que cada um venha alcançar um entendimento daquilo que está sendo ensinado. É como se, quando a gente envia um missionário, nós vamos ver o missionário como uma Bíblia que nós estamos colocando na mão de outros povos que outrora não tinham acesso, de outras vidas que não tinham acesso. Então, o missionário da igreja é a Bíblia que nós estamos enviando a outros povos. Então, a igreja, ela tem que estar alegre em enviar esse missionário. E precisa, claro, ser de uma forma o quê? Voluntária. Só vai ser voluntária se a gente entender o valor de um missionário no campo, o valor de uma missionária no campo. Então, é a igreja tirando as barreiras, as paredes, e ali levando no campo alguém que, através da vida daquele missionário, através da vida dele, vai vir pais, vai vir mães, vão vir famílias, vão vir adolescentes, vão vir crianças, vão vir jovens. Enquanto a igreja estiver investindo naquele missionário no campo, famílias vão ser alcançadas. Então, isso gera em nós uma alegria muito grande de saber que nós estamos contribuindo. A igreja os filipenses, eles tinham essa maturidade de entender que eles precisavam ajudar Paulo financeiramente, porque eles sabiam que da mesma maneira que o evangelho chegou a eles através da vida do apóstolo Paulo, também vai chegar a outras vidas também. Então, em nós sempre tem que ter essa voluntariedade de estarmos ali
ajudando, auxiliando um missionário no campo de forma alegre e voluntariamente. No subtópico 3 do tópico 1, nós vamos ver que vai falar as esferas do sustento missionário. Nós sabemos que o trabalho missionário, ele envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Olha bem essa questão. Nós vamos ver, quando nós estamos enviando missionário, vamos falar aqui para outro país. Vamos supor, a igreja envia um missionário. Então a igreja tem uma responsabilidade com esse missionário, com essa missionária, com essa família. E nós aqui, nós estamos no Brasil. A moeda que nós usamos é o real, não é? Mas suponhamos que esse missionário, ele vai ser enviado lá para os Estados Unidos. A realidade da moeda lá é totalmente diferente da daqui. Nós vamos ver que as condições em outros países, financeiramente, para um missionário, uma missionária sobreviver com a sua família, são totalmente diferentes. O missionário, ele sai com a Bíblia, com a palavra, cheio do Espírito Santo, para fazer a missão, mas lá ele precisa viver. Ele precisa de moradia, precisa de transporte, precisa de alimentação. O missionário, embora está num campo diferente, mas ele continua sendo como nós, tendo que ter as condições para viver. Então, em outros países são outras realidades. Suponhamos, no Brasil é o real. A nossa moeda é o real. Já lá nos Estados Unidos é o dólar. Nós vamos ver que um dólar, eu estou falando no valor, né, de hoje que eu pesquisei. $1 corresponde a R$ 4,91. Você sabia que lá nos Estados Unidos nós não temos, lá eles não têm o SUS. Aqui no Brasil a gente tem o SUS. Lá eles não têm. A grande parte de médicos lá são particulares ou alguns projetos do governo que ali algumas pessoas têm direito a esses projetos. Se o missionário for para a França, a moeda lá já é o euro. O R$1, ele vale €1, ele vale R$ 5,36. Então, quando a igreja envia um missionário para um país, a igreja precisa de quê? De ter um planejamento. Ele precisa ser feito um planejamento financeiro. Ou seja, se vai sair do país, ele precisa fazer um planejamento não do país que o missionário está saindo, mas sim do país que o missionário vai estar cumprindo a missão. E através dessa forma econômica do outro país, eles vão estar ali enviando um recurso para moradia, para alimentação, para os filhos desse missionário estudarem. Então essa responsabilidade envolve muitas esferas que precisam de um planejamento financeiro para custear alimentação, moradia, transporte e as outras demais necessidades que o missionário e a sua família precisam. Então a igreja, ela precisa ter um planejamento e é uma tarefa de grande responsabilidade. E isso também requer que ambas as partes entram num acordo, tanto da parte da igreja, tanto da parte do missionário ou missionária com a sua família que estão indo para outro território. A igreja, ela precisa ter um cumprimento rigoroso no sustento financeiro, para que o trabalho missionário ele possa estar fluindo, que ele possa estar completamente comprometido com a missão.
Você imagina enviar um missionário com a sua família, uma missionária com a sua família, e chega lá o missionário ter que ficar preocupado com o que vai comer, como vai vestir os filhos, como que vai trabalhar assim nessa preocupação. Não, a igreja que enviou, ela precisa se planejar, o missionário e a igreja precisam ambos entrar no acordo, ter entendimento para o país ou local que eles estão indo, não somente conhecendo a cultura, mas conhecendo sobre a moeda econômica, sobre os gastos que aquele missionário vai ter. Então é muito importante que isso aconteça entre ambas as partes, tanto a igreja como o missionário, desse comprometimento, dessa responsabilidade, desse sustento, que não somente para o missionário, mas toda uma família. Porque esse missionário, ou missionário, está indo com a sua família para ganhar outras famílias. E para isso ele conta que a família que está enviando, que a igreja vai cuidar dele. Olha que coisa interessante. A igreja é a família que está enviando aquela família com o missionário para ganhar outras famílias e para que todos juntos ali sejamos todos uma família de Cristo. Então é de grande responsabilidade para que o missionário ele possa estar ali cumprindo a tarefa dele. É o missionário no campo cumprindo a sua missão e a igreja que o enviou cumprindo a missão de o sustentar. Então agora nós vamos para o tópico 2. Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento missionário, princípios básicos para o sustento missionário e um apoio fiel e permanente. Como nós falamos um pouquinho antes, nós vamos ver que a igreja ela precisa do planejamento. Para que, antes de enviar, não existe projeto sem antes um planejamento. E isso, nosso Deus, nós tivemos uma lição que falou sobre o nosso Deus, a origem de missão, o nosso Deus, um Deus missionário. Nós vamos ver que mesmo ali após a queda, no Gênesis capítulo 3, no versículo 15, Deus projetando a missão para ali, outrora caídos no pecado, mas que viria aquele da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então nós vamos ver que o nosso Deus é um Deus missionário de planejamento. Então a igreja, todo projeto, a igreja local, ela precisa se planejar, ela precisa fazer os cálculos, ela precisa saber o custo, tudo ali com uma decência, tudo ali direcionado, antes mesmo de enviar um missionário. A igreja ela não pode, lembra-se que nós falamos em nossas lições sobre também o missionário, ele ter ali um preparo, né? Não pode se enviar um missionário para o campo se o missionário ele não tem um preparo. Então ele precisa ter um preparo e a igreja também precisa se preparar para sustentar esse missionário na área financeira dele. Então vai ter meses que a igreja vai ter muito recurso, vai ter tempos que às vezes vai ser menos recurso, mas isso nunca pode ser um motivo de abandonar o missionário no campo, de deixar esse missionário, esse chefe de família, essa mãe de família ali no campo, sem ter um custeio da igreja, sem ter ajuda da igreja local. Então a igreja missionária, a igreja que envia, ela tem uma responsabilidade ela tem uma responsabilidade financeira com o missionário que ela está enviando, e é periodicamente. Ou seja, ela tem que antes fazer um exame criterioso para saber dos cultos, o custo da obra que vai ser
desenvolvida, tanto como o transporte, a passagem para ir, o lugar de morar, a educação para os filhos desse missionário, a saúde, a instalação daquela família, a estruturação daquela família no novo ambiente aonde esse missionário ele vai ser inserido. Então o missionário ele vai, mas a igreja que aqui ficou, aqui enviou, ela tem um comprometimento e ela tem um compromisso de estar organizando e auxiliando, dando um apoio a este missionário, a esta família que saiu para fazer essa missão, primeiro em nome do reino do Senhor e ali também representando a igreja a qual eles o enviou. Então há sim uma responsabilidade. Princípios para o sustento missionário. Princípio quer dizer início, quer dizer começo. É interessante que quando nós vamos ver lá no livro de Neemias, lembra? Neemias ele recebe ali a informação através de Anani, e você vai ver que Neemias ele ali se prepara espiritualmente, ele ora, ele jejua, e ali Deus usa, Artaxerxes para ali também estar dando condições a Neemias chegar em Jerusalém, enviando recursos, e quando Neemias chega em Jerusalém, por 3 dias, ele vai olhar aquele ambiente. E como estava aquele ambiente? Estava tudo destruído, os muros fendidos, as portas queimadas. Então, nós vamos ver que muitas das vezes a vida de um missionário é assim, não como aqui no contexto de Neemias, muros fendidos, portas queimadas, mas o missionário ele vai para o campo, ele vai encontrar muitas famílias destruídas, muitas vidas destruídas pelo pecado, muitas pessoas sem esperança, muitas vidas sem saber o que fazer, enfrentando lutas, enfrentando dificuldades. Então, esse missionário ele vai estar ali e ele vai estar trazendo novidade para aquelas vidas, as boas novas. Então, o missionário, quando ele está ali ativo no campo, ele precisa estar sendo sustentado com a igreja. E quais são esses princípios? Que suporte financeiro deve ser feito de forma organizada, e assim mesmo lembrando que se enviou um missionário por 1 ano, as coisas mudam, as coisas vão aumentando, aluguéis aumentam, alimentos aumentam, então a igreja ela precisa acompanhar, não taxar um valor para mandar para aquele missionário, lembrando que tudo hoje aumenta com muita frequência, então a igreja precisa se responsabilizar dessa forma também. O sustento para o missionário, ele deve ser arrecadado pela igreja local e entregue regularmente. Já pensou, gente? Enviar recurso para o missionário um mês sim, no outro mês não. Um dia sim, no outro dia não. Não, é uma família que está no campo com a igreja por responsabilidade. Então precisa ser de uma forma regular, enviando de uma forma regularmente. Outra questão, o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis. Lembra dos crentes lá em Filipenses? Voluntariamente eles enviaram recurso para o apóstolo Paulo. Quando você vai ver lá Êxodo, capítulo 25, versículo 1, aonde Deus dá a ordenança do tabernáculo, e Deus ele é criterioso em falar para que Moisés só pegue oferta daqueles que forem voluntariamente, daqueles que forem estar doando, enviando recurso para o tabernáculo, mas voluntariamente. Então, a missão, ela é fruto de um coração grato. Aquele que investe em missão é somente quem tem um coração grato ao Senhor. Já no subtópico 2, subtópico 3 do tópico 2, um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio
permanente. Está lá no capítulo 4, no versículo 16. É o que eu falei para vocês. Não basta enviar um mês e no outro não. O missionário está no campo. A família precisa se alimentar. A família precisa comer. Os filhos precisam estudar. Se tiver alguma questão de saúde, eles precisam ali estar sendo amparados, estar fazendo tratamento. Então não pode ser uma vez quer, outra não. Se nós lermos a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nada é em vão no Senhor. Então, em meio às várias igrejas que ali abandonaram o pastor Paulo, os filipenses estavam permanentes, ou seja, estavam firmes. A palavra firmeza também quer dizer estabilidade. Então, a igreja ela precisa ter estabilidade na ajuda do missionário no campo, no sustento do missionário no campo. Não é porque se a igreja passar por alguma dificuldade, a igreja local, ela precisa entender que há uma responsabilidade com o missionário que está no campo, de alguém que está ali amando primeiro a serviço do Senhor e para o anunciar o reino do Senhor. Então, é a responsabilidade, é nossa responsabilidade de estar com um apoio fiel e permanente a esses missionários, missionárias, famílias que estão ali no campo anunciando a palavra de Deus. Lembra que eu falo que numa classe nós temos vários tipos de aluno, né? Cada um com uma maturidade. Então o professor ele precisa ser delicado para entender isso, falar uma linguagem que todos possam entender. Então vamos lá. Imagina você que trabalha aí no serviço fora e todo mês você conta com o quê? Com o seu salário. Então você imagina que se o seu patrão te pagar um mês sim, um mês não, ou de 2 em 2 meses, como ficaria a sua vida? Então você imagina a igreja que abandona o missionário no campo. Como que ele vai sustentar a família? No local diferente. E se ele arrumar um trabalho em tempo integral, como que ele vai cumprir a missão? Então, a igreja ela precisa ter esse apoio com fidelidade e com permanência. Porque a igreja se comprometeu a enviar um missionário que se comprometeu a estar ali. Então, a igreja, uma das características da igreja de Cristo é firmeza, é uma estabilidade, é uma igreja que ela serve ao Deus vivo. E a igreja ela precisa ter em a sua identidade essa firmeza. Agora nós vamos para o tópico 3, que também consiste em 3 subtópicos. O tópico 3, aprendendo a investir na obra missionária, dividido em 3 subtópicos. A igreja de Filipos e a igreja de Corinto, tendo consciência do nosso dever e pessoas financiando a obra divina. Já falamos bastante sobre a igreja de Filipos. Agora, vou falar bem rápido sobre a igreja de Corinto. É interessante que a igreja de Corinto, quando Paulo escreve essa carta, diferente da carta aos Filipenses, Paulo escreve essa carta, né? Que no nosso cânon são 2 cartas. Paulo escreve exatamente essa carta. Para quê? Para estar ali chamando a atenção daqueles irmãos na cidade de Corinto, daquela igreja em Corinto. Nós vamos ver que Paulo ele vai demonstrar aquela igreja porque estavam ali surgindo alguns problemas dentro da igreja de Corinto. E se nós observarmos, Corinto era uma cidade da antiga Grécia.
E nós vamos ver que o evangelho ali é pregado, nós vamos ver que muitos irmãos e irmãs, né, se rendem a Cristo. A igreja ela é fundada, mas a igreja ali ela tem muitos problemas. Então as cartas que Paulo vai escrever endereçada à igreja de Corinto, você vai ver que ali ela está abordando problemas que estão inseridos dentro daquela igreja. Quando eu faço uma junção, a igreja de Filipos para a igreja de Corinto, nós vamos ver que a igreja de Filipos, Paulo não escreveu para chamar atenção, de fato, num problema sério dentro daquela igreja. A igreja de Filipos, Paulo escreve que ele estava grato pela atitude daqueles irmãos. Já a carta à igreja de Corinto é uma carta que Paulo vem chamando a atenção da incoerência daqueles irmãos, dos problemas que estavam inseridos dentro daquela igreja. Você vai ver que quando Paulo ele começa, se apresenta à igreja aos Filipos, a carta, quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 1, Paulo fala assim, servo de Jesus Cristo. A palavra servo, ela quer dizer no grego doulos, que significa escravo de Jesus Cristo. Paulo não cita o seu apostolado para a igreja aos filipenses, porque um grau de intimidade, de confiança, de alegria muito grande que ele tinha para aquela igreja. Já quando você começa a ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver Paulo citando no capítulo 1, no versículo 1, ele vai dizer assim, a Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não por homens. Então você vai ver ele usando esse apostolado. Quando fala do apostolado, ele está mostrando a sua autoridade. E é interessante que enquanto Paulo estava grato, falando, lembrando de vós, ó Filipenses, com alegria em meu coração, Paulo no capítulo 3, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, Paulo está falando com a igreja de Corinto que eles são carnais. Então, é uma igreja que ela tem os dons do Espírito Santo. Mas é uma igreja que Paulo olha para ela e vê que é uma igreja carnal. Por quê? Porque é uma igreja que tem inveja, que tem contenda, que tem dissensões. Então Paulo, ele vai escrever para essa igreja de Corinto, chamando eles de carnais. Tem os dons, mas os atos, as atitudes são de carnais ainda. E nós vamos ver que essa igreja, muitas das vezes você lê lá em segunda carta, né, de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8, você vai ver que Paulo fala que outras igrejas, enquanto ele cumpriu o ministério em Corinto, outras igrejas enviaram recurso para ele, para o ajudar, enquanto ele estava ali fazendo a obra, a missão em Corinto, outras igrejas o ajudaram. Então nós vamos ver que a igreja de Corinto, ela tinha dons, mas era uma igreja carnal, e ainda assim era uma igreja que tinha os dons, mas ela não tinha amor. Porque ser uma igreja missionária é uma igreja que entra na questão no Novo Testamento, no segundo mandamento. O Senhor Jesus fala, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, mas ao teu próximo como a ti mesmo. Era uma igreja que era eloquente, que adorava as pregações de Apolo. Ali havia até uma divisão, de uns dizendo que era de Apolo, outros de Paulo. Mas olha bem, é uma igreja que ela não tinha voluntariedade para o quê? Para enviar recursos para um missionário. Então não adianta a igreja ter dons de profecia, não adianta a igreja ter tantas coisas se a igreja não investe no missionário. Lembra que eu falei há pouco, né? No primeiro tópico, que quando a gente envia um missionário para o campo, é a gente enviando uma Bíblia, a palavra de Deus para outras nações, para outros povos que ainda não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho. Então a igreja de Coríntios, ela tinha os dons, mas faltava o amor. E o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 13, na primeira carta aos Coríntios,
no capítulo 13, no versículo 1 e 2, ele vai dizer assim: e havia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e 2. Depois vocês leem aí, mas eu vou estar lendo, diz assim, ó: se eu falar em línguas dos homens e dos anjos, porém não tiver amor, serei como um metal que soa, ou como um símbolo que retine. E se tiver profecia e conhecer todos os mistérios e todo conhecimento, e se não tiver toda a fé, a ponto de remover montes, e não tiver amor, nada serei. Então, a diferença da igreja Filipos para a igreja de Corinto é que Filipos tinha amor, não tinha todos os dons, mas tinha o fruto do Espírito, porque o amor é fruto do Espírito. Já a igreja, então a igreja de Filipe não tinha todos os dons, mas tinha fruto. Já a igreja de Corinto tem os dons, mas está faltando fruto do Espírito Santo, que é amor. E é o amor que é gerado em nosso coração que nos faz enviar. A igreja tem o amor de Deus, envia missionário. Os missionários têm amor que vai, se locomove, muda de território para ganhar mais vidas para o reino de Deus. Então, essa aí era a questão, a diferença dessas duas igrejas. No subtópico 3.2, vai falar: tendo uma consciência do nosso dever. Então, o apóstolo Paulo, a essa mesma igreja de Corinto, ele vai ensinar essa igreja. E ele vai falar para essa igreja, que é uma igreja que tem todos os dons, mas que ainda precisa de ter o quê? Esse comprometimento com a obra missionária. O apóstolo Paulo ensinou a igreja de Corinto ao quê? Contribuir com a obra missionária. Nós estamos vivendo tanto tempo, em tempos difíceis, tempos trabalhosos, que nós estamos vendo muitas igrejas investindo em tanta coisa, em grandes congressos, em pregadores caríssimos, e isso acaba que elas estão perdendo a oportunidade de investir no missionário que vai ganhar almas para o reino de Deus. Então, nós precisamos de quê? De ter esse foco. Nós precisamos de ter essa consciência. Ter essa consciência de quê? Que o propósito da igreja é trazer almas para o reino de Deus. Esse é o compromisso da igreja. E aqui também vai dizer, nesse subtópico, que aquele, diz assim, ó, aquele que envia, investir na obra missionária é estar juntando tesouros no céu. Deixa eu falar para vocês, eu não vou falar o nome, mas no ano de 2016, teve uma família que é uma das famílias mais ricas, no ano de 2016, não vou citar nomes, mas essa família é riquíssima. E essa família tinha muitos seguranças. Essa família, um membro dessa família estava num dos hotéis mais caros, mais chiques, e cercada de segurança, uma equipe de segurança, porque era uma família muito rica, tem muito tesouro na terra. Só que em meio a tanta segurança, em meio a um hotel tão pomposo, com tantas seguranças também, o ladrão entrou e roubou 10 milhões do membro dessa família. Isso virou notícia no ano de 2016. O que eu quero dizer com isso? Que quando você investe na obra missionária, você está juntando tesouros no céu. No céu. Quando nós vamos ler ali Mateus, quando o Senhor Jesus fala em Mateus, no Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreveu no capítulo 14, no versículo 3, Jesus está falando: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrompe, mas ajunteis tesouros no céu. Imagina isso, Mateus 6, 19 ao 21. Você imagina isso, gente?
tesouros no céu. Lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 42, 43, Paulo está falando que nós vamos ter um corpo incorruptível. Nós vamos ter um corpo transformado. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, vai falar que ali não há mais choro, não há mais pranto, não há mais dor, não há mais perda. Porque lá no céu o ladrão não entra. Muitos juntam tesouro na terra, se imunem de segurança, de lugares que parecem seguros, mas ainda assim o ladrão entra. Mas o Senhor aqui está falando que aquele que ajunta tesouros no céu. Então, investir em missões, num missionário no campo, é ajuntar tesouros no céu, aonde a traça ela não pode roer. Jesus fala: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou e vos prepararei lugar. Então nós precisamos despertar e ter essa consciência que investir no missionário é nós estarmos juntando tesouros no céu. É muito além do que terra, é tesouros no céu, é coisas incalculáveis. Para finalizar, pessoas financiando a obra de Deus. Lá em Lucas, Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Lucas descreveu no capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Um grupo de mulheres acompanhava o Senhor Jesus. Você vê que no ministério do Senhor Jesus, muitas mulheres serviram ao Senhor. Lembra aquela mulher que derramou, né? Aquele tão precioso nado no Senhor, que para muitos pareciam que era um desperdício. Mas o Senhor, ele se alegrou com aquilo. Então nós precisamos o quê? Sustentar, ter essa responsabilidade de estar sustentando a obra missionária. Porque quando estamos sustentando os missionários no campo, estamos contribuindo para o anúncio da palavra do Senhor. A igreja, ela se compromete a estar pregando as boas novas do Senhor, a estar levando vidas, Cristo, as vidas que ali não tiveram e não conseguiram ter um encontro com Ele. Então, que nós possamos perseverar, que nós possamos assumir essa responsabilidade, porque Deus conta comigo e também conta com você. Que nós não tenhamos este medo de sangrar, de nos disponibilizar, de doar, para que mais vidas alcançam o Senhor. Na nossa conclusão, nossos dízimos e oferta são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e é a vontade divina, a salvação dos perdidos da terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. Dízimos e ofertas são também para a obra missionária. Feliz é a igreja que cumpre a sua missão, não só dentro do templo, mas enviando missionários para ali ganhar mais almas e mais vidas para Cristo. Assim termino mais essa aula. Glorifica a Deus pela tua vida. Quero te convidar a fazermos uma oração em gratidão ao Senhor. Senhor, te adoramos e te glorificamos. Te agradecemos pelo privilégio de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua voz. Levante, Pai, mais missionários e missionárias, que as portas possam ser abertas para o anúncio da tua santa palavra e que mais e mais famílias sejam alcançadas pelo Senhor.
Abençoa cada igreja, que cada igreja possa se despertar para o comprometimento com os missionários. Senhor, abra nosso entendimento, nos ensine e nos orienta. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Abençoa, Deus, a escola bíblica dominical. Que mais igrejas venham ter escola bíblica dominical. Abençoa os professores, professoras, alunos, membros, todos que estão ali com o coração alegre de participar da escola bíblica dominical e ali aprender a sua santa palavra. Honra, glória, louvor e adoração seja sempre dada ao Senhor. Amém. Gente, quero agradecer. Hoje nós temos ali, ó, minha netinha aqui. Eu tô gravando e ela tá aqui. Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Uma excelente aula para vocês. E se inscreva no canal. Deixe o seu like, ative o sininho, para que nós possamos estar juntos por aqui, adorando ao Senhor. Paz do Senhor a todos.